Valeu. Bom dia, pessoal. Então, a gente está seguindo com o nosso quinto encontro na disciplina de pesquisa educacional do curso de licenciatura em Educação Física, e hoje a gente está recebendo o professor Silvan Menezes dos Santos. O Silvan é o professor mais recente, né, que entrou no Instituto de Educação Física e Esporte, já está colaborando, né, nessa disciplina, e o professor Silvan está fazendo uma reconstrução, né, uma, um retorno aí às suas origens, à sua biografia, justamente para, né, estimular os alunos e mostrar para eles que o caminho, né, muitas vezes é a nossa própria história, né, os nossos próprios interesses, indagações, oportunidades que vão gerando perguntas, né, temas e perguntas, consequentemente, de pesquisa para que a gente possa aprofundar, tá? Então, vou deixar contigo, Silva. Desculpa a interrupção, mas é que alguns alunos, de fato, precisam desse vídeo, né? Eles olham de volta, eu acompanho também as métricas, eu sei que é o que eles assistem, tá bom? Fique à vontade. Maravilha, Luiz. Obrigado. Enfim, como um combinado, né? Falando, né? Vou compartilhar com vocês aí o material, né, de pesquisa que eu tenho publicado há alguns anos, sobretudo dos últimos anos aí. Mas, quando eu cheguei no final da minha trajetória, né, de formação como pesquisador, ali no doutorado, eu comecei a fazer um exercício, né, de reminiscência, né, um exercício autobiográfico, autorreflexivo, de me questionar por quê, né? Por que eu estava fazendo aquilo, do porquê que aquilo mexia tanto comigo, né? Inclusive do porquê que eu enfrentei, né, tanta coisa, né, para chegar ao processo de doutoramento, né? A gente, acho que vocês devem escutar, né, de alguma maneira no noticiário e nos corredores das universidades, né, o quão laboroso é, né, o quão difícil é obter apoio, né, para fazer pesquisa no Brasil, nesses últimos tempos, inclusive até mais incisivo, né, esse encurtamento do lençol, né, sobretudo do lençol financeiro, né, da ciência no Brasil, com muitos ataques, né, aos orçamentos, né, a pesquisadores também. Mas, enfim, eu me questionava muito sobre isso, né? Inclusive pelo fato de ter saído, né, de tão longe, para tão longe da minha família, etc., né, rodar um pouco o Brasil, né? E aí eu fui fazendo, escrevendo isso, né? Fazendo essa reminiscência e escrevendo isso. Aí tem um texto do Mário Prata, que é um cronista brasileiro, tem textos super interessantes, e um dos textos dele, né, que é uma tese, né, em que ele levanta algumas questões, né, de quando é que alguém, né, faria, né, teria a ideia de escrever uma tese sobre a tese, né, ou sobre a vida, né, que existe nos rodapés das histórias, né, das pesquisas. E aí eu me senti muito provocado por esse texto dele, né, e fiz um prólogo, né, que é um capítulo, um antecapítulo, né, introdutório da tese, né, que, inclusive, né, aqui é uma questão importante para vocês, né, que estão aí desenhando tema, vão começar a escrever um anteprojeto, né, eu diria que isso é eu transformei em prólogo o que, né, talvez algo até um pouco já não muito utilizado, algo que existia como obrigatório nos projetos de pesquisa, que era a justificativa pessoal, né? O Luiz Rodrigo talvez vai lembrar, né? Hoje em dia não se usa tanto, né? Os artigos não contemplam, né, essa justificativa pessoal, se foi jogando para o canto até desaparecer, né, como algo que não interessa às revistas, né? Mas eu continuo achando, né, que, sobretudo para nós, né, no processo de formação,
é super importante que a gente faça esse exercício de uma justificativa pessoal, né, nos projetos de pesquisa, porque isso conta um pouco de nós, né? A ciência, ela tem, né, essa aura da neutralidade, da não interferência pessoal, né, nos dados de pesquisa e nas ideias, né, nos achados de pesquisa, que eu concordo em parte, né, com a ideia, entendo a importância, né, dessa dimensão um pouco mais isenta do pesquisador, mas é inevitável, é um ser humano que está fazendo a pesquisa, né? Então, existe ali motivações, existe ali porquês, né? De minimamente ele está fazendo aquela pesquisa, né? De minimamente estar investigando aqui, né? Então, eu fiz esse exercício, né? Enfim, aqui algumas questões pré-introdutórias, né? Para falar um pouco do porquê que, por exemplo, eu fui estudar a mídia esportiva, né? E aí eu começo aqui alguns relatos, né, dizendo que talvez o que eu chamei de tesão, né, até com trocadilho com a ideia de tese, né, pela tese, talvez exista desde a época quando este que vos escreve era cuidado pelos dois irmãos adolescentes mais velhos durante as tardes do contraturno escolar. Né, momentos passados pelos três em um apartamento bravamente alugado pela matriarca solteira da família, num bairro de classe média da então pequeno e tranquilo Aracaju, Sergipe. Uma cidadezinha com costumes interioranos e com traços urbanos de uma capital, localizada às margens do refrescante calor litorâneo do Nordeste brasileiro. Né? Aqui algum contexto socioeconômico. Né? Naquele período, a brava mãe se separava pela segunda vez, com 3 filhos debaixo do braço, e ainda perdi um apartamento para a Caixa Econômica Federal dos tempos do Fernando Henrique Cardoso, né? Na época que se financiava imóvel com prestações imprevisíveis mês a mês, né? Né, que dava um verdadeiro frio na barriga, né? Enfim, né? E aí cito um pouco do Fernando Henrique Cardoso, né? Do processo de perda do apartamento, né? Para o banco, né? E aqui um elemento importantíssimo, né? Enfim, separado com a sonhada casa própria, né? Entrega ao banco, né? Restou, né, a minha mãe, né, alugar um apartamento, né, sem saber muito bem como pagar as contas, né, para ficar, né, com os filhos próximos aos velhos amigos. Então, ela ali alugou um apartamento no mesmo condomínio, né, no mesmo edifício. Sem vergonha da dívida, com coragem, na certeza de que enfrentaria tudo, né, para nos sustentar, ela tinha que fazer ali algumas opções, né? E no meio dessas opções, né, e de uma ideia que ela tinha, né, acho que como toda mãe, todo pai, todo familiar, né, que zela pelos seus, numa busca dessa coisa do conforto, né, do nos deixar confortável em meio a toda a situação, ela tinha, né, a busca por nos manter, né, numa escola particular, né, sobretudo num tempo em que as escolas públicas, né, viviam muito defasadas, né? A gente tem muitos problemas ainda hoje, mas já se melhorou muito, sim, razoavelmente as condições, né? E ela fez uma opção também, né, de nos deixar em casa com uma internet banda larga, que na época se chamava Velox, talvez nenhum de vocês lembre, só eu, o Luiz Rodrigo, né? E a televisão a cabo, que na década de 90 era ali uma grande novidade no país, né? Da embrionária NET, que hoje já nem é mais NET, claro, né? Então, essa decisão, né, pela internet e pela TV a cabo, né, em contraponto, por exemplo, a ter uma babá, né, ou alguém que ficasse conosco todos os dias, né, eu atribuo a essa decisão, por exemplo, da nossa mãe, como algo que me provocou a pensar muito sobre a mídia esportiva, porque era ali, nas tardes, né, que surgia, né, a ficção pelo esporte, pelo futebol e pela televisão, né? Eu brinco que, nesse texto, né, era a televisão que nos cuidava, né? Era a televisão que nos olhava nas tardes, né? E às vezes noites, que ela, inclusive, minha mãe tirava plantão como dentista, né? No interior do estado.
Tá? Então, eu e o meu irmão, sobretudo, né, a gente intercalava os estudos com jogos da Champions League, né, nas terças e quartas, por exemplo. Né? A gente praticamente almoçava assistindo o Globo Esporte, né, na Globo. E numa época que, inclusive, o Globo Esporte ainda era o nacional, né, com o Fernando Vanucci, né, que faleceu há pouco tempo. Então, não era, né, essas edições locais, não existia isso. Tá? Além de tudo, vivia ali entre uma disputa, né, de minha mãe e do meu pai, né, já na separação, para ver para quem eu iria torcer. Né? Meu pai me dava a camisa do São Paulo, do Fluminense, minha mãe me dava a camisa do Flamengo. No fim, acabei acompanhando, né, minha mãe, muito por conta da mágoa do processo todo de separação também. Né? Mas, inclusive, aqui as torcidas, né, de ambos, indícios da grande influência da mídia esportiva na nossa região, né, no Nordeste, não só no Nordeste, no Norte do país também. Né? Só se transmitia jogos dos clubes do eixo Rio-São Paulo, né? Flamengo, Vasco, Corinthians, né? Como que a gente explica, né, tanta torcida por esses clubes, né, no Nordeste, no Norte brasileiro? Né? Era a televisão, o centro das casas, né? O ponto G da casa brasileira, né? A televisão, sobretudo na década de 90, antes do processo de individualização, né, da tecnologia com o celular. Então, o futebol das quartas-feiras, o futebol dos domingos, né, sempre ali o Flamengo na tela da Globo, né, aí junto com isso, né, a Champions League da terça, da quarta, ainda ficava assistindo a repercussão, né, dos jogos na segunda, na quinta. Não faltava a oferta, né, de esporte por meio da mídia esportiva. Né? Ir ao estádio era algo que eu fazia muito esporadicamente, né, com o meu avô ainda vivo, com meu pai, depois que a gente se entendeu, para ir ver o Confiança, o Sergipe, nessa batalha aí de Série D, Série C. Né? Nunca tinha visto Confiança na Série B. Né? Então, como, né, o CSA vem aí há alguns anos, né, e o Confiança a partir do ano passado. Né? Então, esses gostos e costumes, né, pelo esporte, além de jogar muita bola, né, não muito bem, mas jogava muito tempo, durante muitos momentos do dia, mas essa ficção vinha muito de assistir. Né? Então, eu costumo dizer que eu peguei os primórdios dessa globalização, né, de conhecer de cabo a rabo a escalação do Barcelona, do Inter de Milão. Eu sou da época ali do Adriano, na Inter de Milão, né? Adriano, Ibrahimovic, Crespo, Zanetti, Companhia Limitada, sabia escalar os times de trás para frente, né? Então, costumo dizer que né? Nasce aí esse interesse pela mídia esportiva, né? De conhecer os canais ESPN nos primórdios ali ainda também, né? Sendo criado, né? Com Juca Kfouri, com o Trajano, né? Com Paulo Vinícius Coelho, todos eles ainda jovens, né? E a televisão nos olhando, nos cuidando, né? E nos educando esportivamente. Tá? E aí aqui um ponto importantíssimo. Né? O que eu disse a vocês, né? A mídia como educadora, né? O jornalismo esportivo como educador. Hoje, a tecnologia como educadora, né? A tecnologia digital, né? O celular como educador. O celular virou o nosso centro de gravidade. Se a gente for olhar, né, já existem muitas imagens, né, do pescoço humano, né, se curvando ao celular, né? Então, a televisão era o centro de gravidade da casa, né? Estava ali no meio da casa. Né? E o celular é o nosso centro de gravidade individual hoje. Né? Então, eles nos educam corporalmente, né? Eles nos educam do ponto de vista da concentração, né? Eles nos educam sobre o esporte, sobre o corpo, sobre a saúde, sobre a atividade física, né? Então, eles interferem muito no nosso universo profissional. Né? A gente tem uma relação muito próxima com as mídias e as tecnologias. Então,
eu parto desse ponto, né, desse processo, veja, de infância, de um contexto social, mas inclusive matrimonial, né, da família, da condição, né, econômica que nós tivemos na época, né? Minha mãe praticamente teve que fazer uma opção entre uma pessoa para nos olhar, né, e nos cuidar. Eu era criança, meus irmãos já um pouco mais adolescentes, meu irmão e minha irmã, né? Mas ou alguém para nos olhar ou a televisão, né, para nos olhar, nos entreter, enfim, né, fazer, nos educar também, né, fazer de tudo um pouco. Né? No fim, a televisão era praticamente 3 em 1. Né? Ela nos educava, nos olhava e nos entretia. Né? Então, eu costumo dizer que foi ali que nasceu o meu interesse por mídia esportiva. Né? E aí, ao longo do texto, né, vou compartilhar ele com vocês, eu conto, né, como que foi o canto da sereia, como o meu orientador de TCC na Federal de Sergipe costuma dizer, né, como que foi o canto da sereia. Né? Ele já estudava isso, o professor Sérgio Dorensky, né, ali na Federal de Sergipe, porque ele foi orientando do professor Giovanni, né, foi um dos primeiros a irem para Santa Catarina. E quando ele volta para a Federal de Sergipe, em 2006, mais ou menos, em 2007, eu entro no curso, né, e numa das aulas de pedagogia do esporte, ele fala justamente isso. Ele fala, olha, a mídia é uma das nossas educadoras. Né? Por que nós torcemos pelo Flamengo? Né? Eu, no caso, e ele também, né? Proletário, torcedor de confiança, mas também torce pelo Flamengo. E aí, meu olho brilhou na hora, né? Eu falei, putz, ele tem uma tese sobre a minha vida, né? Ele tem uma pesquisa sobre quem eu sou, né? Então, por isso que eu costumo dizer, e esse é o exercício que eu trago como proposta, né? Vocês estão aí nessa tempestade de ideias, né? Em busca do tema, né? Sem segurança. Não achei nada sobre isso, não sei se é exatamente isso. Mas eu costumo dizer que o tema, o objeto de pesquisa, é aquilo que nos toca, é aquilo que faz a gente, além de buscar respostas sobre nós mesmos, né? Poder contribuir com respostas para o mundo, né? Porque assim como eu, né, que depois, né, fui entender na universidade, né, uma das grandes educadoras da minha vida, que era a televisão e a mídia esportiva, pode ser a resposta para muita gente também, né? Porque a televisão chega na casa de 99% dos brasileiros, né? Muita gente, muito torcedor do Flamengo, muito torcedor do Vasco, né? Não sei se tem algum por aqui, não sei se ainda existem eles, né? Os torcedores do Vasco. Muito sofredor do Vasco, eu costumo dizer, ou sofredor do Corinthians, né? Eles existem porque a mídia esportiva, né, influenciou muito. Óbvio, né? Torcer por um clube tem toda a influência familiar, normalmente do pai, do avô, né? Tem, né, essas árvores genealógicas da paixão pelo futebol no Brasil. Mas, no nosso caso, né, no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, existe um toque midiático muito potente mesmo. Né? Se não diretamente em nós, né, indiretamente, porque o que explica? Né? Meu pai torcer para São Paulo e Fluminense ao mesmo tempo. Né? Era-se uma época que se podia torcer, inclusive, por um time do Rio e um de São Paulo. Né? Era costume, era hábito. Né? Então, né, minha mãe torcer para o Flamengo. Né? Então, era a presença, primeiro, da Rádio Globo. Né? Era ela quem. Foi ela uma das primeiras que conseguiu o sinal nacional, né, no radinho dos nossos avós ou bisavós, né? Depois, né, depois a televisão, né? A centralidade da televisão do ponto de vista arquitetônico, né?
ela normalmente está ali, a gente fica circundando em torno dela, né? Então a gente passa para almoçar, está a televisão ligada, a gente volta para descansar, está a televisão ligada, e assim ela vai compondo o nosso cotidiano, né? Transmitindo ali códigos, né? Valores, símbolos, né? Então, vermelho e preto, né? Aquela coisa da torcida no Maracanã, lotado, 100 mil pessoas, aquilo ali foi me, né? Eu nunca tinha, depois, né? Cheguei aí no Maracanã depois, mas nem foi para assistir o jogo do Flamengo, mas eu tinha, aquilo me arrepia até hoje, ver o Maracanã cheio sem nunca ter ido lá. Então, isso é um código que foi introjetado na minha vida pela televisão, pela mediação cultural da televisão, né? Pela mediação cultural da tecnologia, né? E me fez desenvolver esse gosto pelo Flamengo. Então, vejam como é algo potente, né? Que toca em questões íntimas das nossas vidas, né? E que, no fim, foi transformado, né, em objeto, em tema de pesquisa, né? É, e a educação física, aí para a gente entrar, né, e eu finalizar efetivamente no tema da aula, né, que essas possibilidades que a educação física traz, né, de abordagem, eu costumo dizer, né, que a educação física é uma das mais ricas áreas do conhecimento, no sentido de rica de dinheiro, não é, né? Isso não podemos mentir para você. Rica de dinheiro não é das áreas mais ricas. Mas eu digo que é das áreas mais ricas de amplitude de conhecimento, de abrangência, de interface, né? A gente toca, no meu caso, né, como vocês viram, na comunicação, no jornalismo, toca na medicina, né? Como são os estudos talvez mais próximos que o professor Luiz Rodrigo faz, toca nas ciências da saúde, né, de um modo geral, né? Então a gente tem relações com enfermagem, com fisioterapia, com psicologia, enfim, as inúmeras áreas da saúde, né? Com a epidemiologia, né? Com a virologia, né? Com a infectologia. Né? Hoje nós temos talvez o principal pesquisador do Covid no mundo é o professor da educação física, né? Que é o professor Pedro Alau, né? Da Federal de Pelotas. Né? Ele é chamado, né, de epidemiologista, mas ele é professor de educação física de origem, né? Então, essa riqueza, né, de interfaces, a gente dialoga com a educação, a gente dialoga com a área, inclusive hoje, das ciências da tecnologia, né, que é a área que o Bruno quer ir mais, né, a gente dialoga com a área, com as áreas da sociologia, da antropologia, da filosofia, das ciências sociais e humanas como um todo, né? Então, essa riqueza, né, de interlocuções, né, que permite nós termos, por exemplo, aqui hoje, com vocês, né, dois professores que trabalham em áreas totalmente diferentes da educação física, né? Mas que se a gente mexer, eu costumo dizer, se a gente catucar, a gente encontra a interface e consegue desenvolver isso tudo juntos, né? Então, né, os estudos, talvez epidemiológicos, né, que o Luiz tem feito, a gente pode observar em como que isso tem aparecido, né, o sido veiculado na mídia, de um modo geral, né, aparece nas páginas dos jornais, né. Então, enfim, a gente pode desenvolver isso tudo juntos. Né? Então, eu costumo dizer que o que explica essa diversidade, né, de pessoas, né, que desenvolvem estudos na área da educação física é a autobiografia de cada um, né? É por um encontro que a gente teve, né? Então vejam, né? Não estou dizendo que é só, então eu vou estudar a minha infância e eu vou encontrar o meu tema de pesquisa. Não necessariamente, né? Se eu não tivesse encontrado o professor Sérgio Dorensky lá na Federal de Sergipe, talvez eu nunca tivesse encontrado esse tema, nunca tivesse de estudar isso, né? E isso ficasse lá nos porões, né, da minha vida, né? Mas
é uma conjunção de coisas, né? Da nossa biografia, da nossa trajetória de vida, né? Não só profissional, né? Trajetória de vida mesmo, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, dessa reminiscência, né? Esse exercício que, inclusive, vou explicar mais ao final, ali junto com o Luiz Rodrigo, que eu acho que é algo que antecede qualquer anteprojeto de pesquisa, né? Porque a gente é nisso que a gente vai descobrir o que é que nos mexe, o que é que nos toca, o que é que a gente tem curiosidade de buscar explicações, né? Nos projetos de pesquisa, né? Antes se tinha um capítulo só para justificativa pessoal, né? Ainda quando eu escrevi o projeto de graduação do meu TCC, ainda tinha isso. Aí no mestrado isso já foi desaparecendo, no doutorado também. E aí um professor da minha banca do doutorado me provocou, ele disse: Silvano, eu te conheço um pouco, né? Fui seu professor no doutorado, mas eu queria saber de onde que vem essa paixão pela mídia e pelo esporte. E eu senti falta aqui na sua tese. Foi aí que eu fui provocado, me deixei provocar a escrever esse prólogo, né? Então, ao invés de deixarem isso, né, para depois, né, para o final da trajetória de vocês, eu acho que isso é um ato pedagógico, né, de início de pesquisa, a gente fazer esse exercício autobiográfico, autorreflexivo, porque é o que eu digo aos meus alunos, gente. Fazer pesquisa, isso não é querendo valorizar, né, o nosso passe, mas fazer pesquisa é algo muito laboroso, é algo muito trabalhoso. Você leva muitas horas de trabalho em cima disso, né? Quando a gente fala, vocês vão ver agora, né? Nas próximas etapas da pesquisa de vocês. Quando a gente fala, né, que o professor universitário que faz pesquisa trabalha muito mais do que as 40 horas semanais, não é à toa. Né? A gente passa horas lendo, a gente passa horas buscando artigo em base de dados, sem encontrar, né, como foi o caso de vocês, e não encontra, e busca de outro jeito, e vai por aqui, vai por ali. Né? Então, é nesse sentido, né, que eu queria deixar aí a reflexão para vocês e dar um panorama para vocês. Carlos, fica tranquilo, né? A gente, né, o Luiz está gravando aí, a gente depois pode bater um papo, enfim, o exercício a gente coloca lá no AVA, né, para vocês fazerem ao longo aí do processo, tá bom? Mas, enfim, gente, era esse panorama, já me alonguei demais, mas para vocês terem uma ideia, a gente aproveita e já se conhece, né, de como que eu acho que pode ser o processo de busca pelo tema de pesquisa. Né? Algo que nos deixa curioso, né? Algo que nos toca, algo que mexe com a vida da gente e algo que pode explicar muito sobre a nossa vida e sobre a vida de muitas pessoas. Né? A pesquisa científica ela não pode também se deter a uma alimentação, né, egocêntrica. Né? A pesquisa ela tem um papel social. Né? E aí é onde, junto com a justificativa pessoal, vem a justificativa social e acadêmica, né, científica do estudo. Tá? Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida. Enfim, já falei demais, queria agora ouvi-los, né? Vi que o Bruno colocou ali que torcia para o Flamengo, né? Muito influenciado pela TV, agora se segurou ali no CRB, e o Rodenberg, né? Que torcia para o São Paulo, depois do Mundial de 2005, né? Isso é uma questão interessante. Esses marcos, né, históricos, né, que a gente, inclusive, né, no nosso caso, né, que não está ali muito próximo do eixo Rio-São Paulo, acaba vendo normalmente pela TV, né, são momentos marcantes, né, são momentos que definem gostos, né, das nossas vidas. Né. Pensa em quantos flamenguistas não renascerão, né, ou passarão a existir pós esses 2 anos, né, 2009, 2019, 2020, com esse time, né, o tal do Gabigol, né,
Bruno Henrique, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, principalmente os 4 ali, né, como símbolo, né, dessa equipe. Para muita gente foi o Zico, né? O Zico, Adílio, Andrade lá atrás. Né? Para os São Paulinos, os anos 2000, né, foram brilhantes, né? Apesar do sofrimento depois, né? Vem aí de uns 10 anos sofrendo. Mas, enfim, Luiz, acho que era isso. Basicamente, a ideia, né, é mostrar para eles, já me apresentando, um pouco de onde eu vejo que nasce, né, a pesquisa científica. Né? Nasce no nosso interior, né? Dos nossos anseios, das nossas angústias, sobretudo, né? Das nossas angústias. Eu acho que é de onde nasce a sementinha da pesquisa. Ah, legal. Bem interessante mesmo essa tua história, hein, professor Silvan? Várias partes dela ali que eu não conhecia, especialmente que foram colocadas em tese, né? Uhum, eu também compartilhei desse movimento influenciado pela mídia, né? A gente participa e nem sabe, na verdade, né? Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu vi o Flamengo ser campeão brasileiro, em 92. E eu estava na casa, né, de um pessoal, assim, mais velho, né? Os amigos, né? E aí todo mundo assistindo aquela final de campeonato e tal, e o Flamengo foi campeão, e aquela adrenalina me conduziu a ser um flamenguista, né? Então, sem dúvida, acho que a TV ela foi muita babá, né? Foi acolheu muitas crianças, muitos adolescentes, né? Eu também fui um deles. E aí, algo que é interessante é justamente esse processo, né, que o Nordeste, né, como um todo passou, que eu já ouvi também outros comentários, né, mas em relação a isso, né, que acabavam torcendo para time de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, por conta do acesso, né, aos jogos televisionados, mas no Paraná também foi dessa forma, né, embora estivesse no Sul, já tivesse um campeonato estabelecido, assim, com times que estavam mais bem estruturados, mas também tinha isso, né? Eu joguei na categoria de base do Operário, que é da minha cidade natal, Ponta Grossa, e aí eu lembro que também tinha um movimento assim, né? Tinha muita gente que torcia pro Operário, porque até o Operário teve um destaque, né? Ele foi campeão brasileiro, acho que da Série B, há muito tempo atrás. E aí ele sumiu, e agora que ele voltou, agora ele tá na segunda divisão, né, de volta. Já faz um tempo. E por esse sumiço, né, que também teve a ver com corrupção e tudo isso que a gente já conhece, com esse sumiço dele da mídia, as pessoas começavam a torcer pro clube do estado, que era ou o Paraná Clube, ou o Curitiba, ou o Atlético. Mas nessa época, o Atlético era muito fraquinho. E era basicamente Curitiba e Paraná. E aí tinha Londrina Esporte Clube, né, que se destacava mais. Acho que é o Grêmio de Maringá, se não me engano. E aí o que acontece? O Atlético faz uma excelente campanha, reestrutura toda a equipe, começa a aparecer na mídia. O que eles ganharam de torcedor nessa época, aquela época do Oséias, como é que era o nome daquele? Alex Mineiro. Isso. Então eles foram campeão brasileiro, né? Aí imagina, o Curitiba que o Curitiba, se não me engano, tem um título brasileiro. Agora, o Atlético Paranaense surgiu naquele momento, todo mundo, que time é esse furacão, né? E aí ganhou inúmeros matrículas ali de associados, se tornou um time que era a cara da juventude, e ganhou uma expressão muito grande. E aí teve essa questão, né, os acessos já eram maiores, né, pela TV, e aí as pessoas começaram a se identificar mais com um clube que era próximo deles, né. Mas tinha muito disso, porque justamente os eventos, jogos televisionados era eixo Rio-São Paulo, né, então
Eu também fui produto disso, né? Simpatizei muito com o Curitiba Futebol Clube, joguei no Operário, mas continuo flamenguista até hoje, né? Mas é porque é uma relação que a gente constrói, né? Parece muito passiva, né? Porque a gente acaba recebendo muito, né, da TV para cá, mas aquilo traz um significado de alguma forma muito forte, né? E por mais que a gente acabe não falando para a TV, né, de volta, eu acho que isso acaba construindo um significado muito forte na gente. Então, Sim. E assim, né, Luiz, só um parêntese, né? Isso, para a gente ter uma ideia, né? Isso é um pouco de sociologia do esporte, né? Sociologia do futebol no Brasil, né? Como as relações sociais se estabelecem, como que a gente incorpora determinados códigos, ressignifica eles, né? É um pouco de pedagogia do esporte, do futebol, né? Então a gente vai aprendendo sobre a organização tática, né? Sobre ponta de lança, sobre, né, balanceamento tático, etc. Por essas vias, né? Normalmente não é o professor de educação física que nos ensina isso, né? não. É a televisão. As regras. São os comentaristas, são os comentaristas de arbitragem, ou o ex-jogador, né, que está lá, né, fazendo a parte, digamos assim, didática. Né? Então, por aí, né, por exemplo, que eu justifico academicamente, né, os estudos, né, em mídia e esporte. Né? Então, você veja que a gente começa aí a escrever um projeto, né, de pesquisa. Né? Então, esse é um parêntese importantíssimo, assim, né, para a gente fazer essa correlação, né, inclusive de como que isso chega na escola, né, como que a gente leva esses códigos para a escola. Né? Eu lembro que eu tinha uma coisa de ir, quando o Flamengo ganhava, eu queria ir com a camisa do Flamengo por baixo do uniforme da escola. Né? Na hora que fosse para o futebol, eu estava com a camisa do Flamengo. Já estava pronto. Exato. Então, enfim, para a gente ter uma ideia, né, de como essas interfaces do cotidiano se transformam, né, em objetos, em temas, em problemas de pesquisa. Né? Aí depois a regionalização, né, dos Globoesporte.com, né, das afiliadas da Globo, né, isso provoca uma certa retomada, né? Um pouco dessa retomada aí que o Bruno fez, né, de se voltar para o CRB. Muita gente, né, atribui, por exemplo, a essa retomada essa regionalização, né, que sobretudo os canais Globo passaram a fazer. Né? Enfim, só para a gente ter uma ideia, né, de como que a educação física ela consegue penetrar, observar e estudar tudo isso aí. Legal. Bom, eu vou fazer, como você fez essa reconstrução, eu vou fazer alguns comentários, não é nada estruturado, mas é mais narrativo, né? Dependente do viés da minha memória, né? Mas sobre essa identidade que a gente vai criando de pesquisa, né? Eu acho que é importante. Eu acho que esse tópico que você traz, ele é muito importante, porque, na verdade, é ele que nos move, né? E aí, lá na minha graduação, eu estava na graduação ainda, eu me encantei com um tema de pesquisa. Eu gostei muito daquele tema. Na verdade, a gente gosta de vários, né, durante a graduação, e aí a gente acaba pensando assim, vou acabar estudando mais isso, vou acabar estudando mais aquilo. E, na verdade, tem que estudar muito bem tudo, porque senão a gente está partindo para um processo de especialização precoce, né, análogo ao esporte, né. E, de certa forma, eu acabei sendo, por 2 vezes, processo de especialização precoce, porque no futebol também tive uma especialização precoce, e na minha graduação, como eu tive algumas oportunidades interessantes durante a graduação, eu acabei voltando muito a atenção. E depois eu fui perceber que, não sei se foi a melhor escolha, mas foi o que aconteceu, porque eu
observava que algumas disciplinas faziam falta depois, sabe? Mas são escolhas que a gente faz. E aí, nisso, eu gostava muito dessa área da fisiologia do exercício, das medidas e avaliação, né? A gente é muito dependente do espaço que a gente tem de formação, não é? Porque essa área, como você falou, de epidemiologia, da atividade física e saúde, eu fui encontrar lá em Santa Catarina. A gente não tinha nada, era muito incipiente o que eu tinha durante a formação, na graduação. E aí, no último 1 ano e meio, né, eu estava aí mais ou menos na 5ª ou 6ª fase, como os alunos estão aqui, eu conheci um professor que mudou a minha vida, né, que foi o professor Cassiano Ricardo Reck. E a hora que ele chegou na instituição, eu falei, olha, professor, eu sei o que você estuda, porque eu já olhei o teu currículo, eu adoro esse tema, o que você quiser estudar, eu quero estar junto, né? Eu quero participar do que você quiser estudar, porque, como ele tinha desenvolvido uma dissertação sobre a avaliação da composição corporal, que era um tema que eu gostava muito, na época eu ficava intrigado, né, com essa possibilidade da gente avaliar algo, né, a partir de algumas medidas do corpo, ou tinha até métodos mais sofisticados, né, e que aquilo refletia alguns processos internos, né, que haviam todo um conhecimento ali que dividia o corpo em partes de gordura, de osso, de músculo, e eu queria entender um pouco mais daquilo. Então, foi essa curiosidade, né, que me levou a trabalhar com o professor Cassiano. E aí, com ele, na verdade, eu não fiz um estudo, mas eu fiz 4 estudos na graduação, né? Eu estudei composição corporal de atleta, eu estudei crescimento, desenvolvimento, estado nutricional de crianças, eu estudei atividade física, comportamentos de saúde num estudo epidemiológico em toda a cidade, e eu estudei também as alterações de prescrição de exercício e saúde de obesos. Então, ele me deu, assim, abriu 4 portas para mim, como se fosse assim, escolha agora para onde você quer ir. E aí eu fui buscar o mestrado interessado na tal da composição corporal, né? E aí fui parar lá em Santa Catarina, porque lá tinha um nome muito forte nesse assunto, né? Professor Ed Petroski. E aí, chegando lá, a gente fica deslumbrado, né, com os laboratórios e com os pesquisadores, o acesso que é tão difícil, né? Hoje em dia, a gente tem nos lugares mais remotos e também com a conectividade, né? A gente tem acesso aos pesquisadores em tempo real. Mandou em um e-mail, né, uma mensagem. Hoje mesmo eu respondi ao professor D'Artagnan Pinto Guedes, que foi o primeiro doutor em educação física no Brasil. E eu pedi para ele uns textos, né, que ele tinha de 93, que eu não achava na internet, pedi a ele diretamente. Ele me respondeu e eu aproveitei e falei, olha, professor, você não tem ideia de como você foi importante na minha carreira, na minha vida. Porque não foram só as 2 palestras que eu assisti contigo, mas foi toda a tua obra, né? Tudo aquilo que você escreveu, eu acompanhava, então foi muito importante, né? Fiz questão de falar para ele isso, porque trouxe um significado e guiou, de certa forma, né, a minha curiosidade. E eu realmente li muitas coisas dele, livros, artigos, e assisti umas 2 palestras com ele. E isso que eu estava na região sul, né, que o acesso era mais fácil porque ele é de lá também. Mas então eu acabei lá, em Santa Catarina, e aí, antes mesmo de entrar no mestrado, eu tive uma oportunidade. E aí, por isso que eu sempre incluo a oportunidade no rol de caminhos que vai te levar a fazer pesquisa. Eu estava tentando encontrar um problema de pesquisa, eu tinha um tema, né? Assim como os alunos aqui, eu tinha um tema, um grande tema. E o meu tema era, eu quero estudar composição corporal. Tá, mas estudar o quê? Composição corporal o estudo da composição corporal foi muito forte na década de 80 e 90. Então, já tinham feito muita coisa, né? E caraca, e agora? O que eu vou fazer, né? Se já fizeram tudo. Mas aí a gente começa a ler e pensar, né? O que será que não foi feito que eu posso fazer, né? E isso que não há necessidade de ter um imediatismo no mestrado.
né? Não se espera que se revise ou se olhe com uma abordagem diferente, que se aprofunde, né, naquela temática, mas não necessariamente criar algo novo, né? Mas eu estava preocupado com isso, porque eu queria uma proposta interessante. Então, eu pensei, será que então, se eu focar um pouquinho no contexto da anormalidade da composição corporal, eu não vou ganhar espaço? Eu fiquei pensando assim, o que é anormal na composição corporal? Osteoporose, eu fiquei pensando, né, tem gente que tem osteoporose, tem relação com atividade física. Aí eu olhei alguns estudos com câncer, falei, nossa, o câncer muda bastante a composição corporal das pessoas, eles perdem massa muscular, né, eles ficam bem fraquinhos, e ao mesmo tempo, quando eles se recuperam, eles aumentam muito a massa gorda, né, a gordura corporal no tronco. Pois é, né, interessante. E aí fiquei pensando em algumas outras possibilidades genéticas. Eu pensei, mas onde é que eu vou encontrar essas pessoas para estudar? E aí, de repente, na minha porta, lá no laboratório, né, bate uma professora que estava fazendo doutorado na época, eu não tinha nem entrado no mestrado. Eu estava conhecendo o laboratório, fazendo algumas disciplinas como aluno especial, e ela falou assim, bora estudar isso aí que você quer estudar, de composição corporal, e me ajudar dentro da minha pesquisa, que eu estou precisando de alguém. A minha pesquisa é com crianças e adolescentes que têm HIV. Eles nasceram com HIV, a mãe passou de mãe para filho, e eles vivem com HIV agora, e eles têm uma série de alterações no corpo deles, sobre as quais é importante fazer atividade física. E, possivelmente, né, eles têm alguma alteração na composição corporal. Olha que interessante, vou lá dar uma conferida, vou ver como é que é. E aí comecei a estudar. E aí em 2008 a gente fez um estudo piloto, né, que a gente chama. A gente até fez 8 sessões de exercício físico, 2 vezes por semana, com 2 grupos diferentes. Foi um trabalho piloto, mas para mim era o maior trabalho da minha vida, né. E aí no final das contas, essa doutoranda teve umas encrencas lá com a co-orientadora dela, que acabou se tornando minha co-orientadora no mestrado e no doutorado. E elas, nessa encrenca, acabaram, né, cada uma indo para um lado, e a doutoranda acabou fazendo um outro estudo, abandonou a ideia do HIV. Só que aquilo me chamou muita atenção, e quando eu entrei no mestrado, eu já estava pronto, né? Já estava pensando, olha, eu fiz um projeto pensando em toda a questão do HIV, do crescimento, do desenvolvimento, que eu já tinha estudado lá com o professor Cassiano, então a minha curiosidade, ela não acabava, né? Eu alimentava ela ainda mais, pensando, o que mais que pode ser feito em relação a isso? Quais são as necessidades? Como é que a educação física tem a ver com isso? Eu sempre me perguntava, o que a educação física tem a ver com isso, né? E, de fato, assim, fui pensando muito o que era possível de ser feito e, no final das contas, acabei fazendo um estudo na educação física, no mestrado, que perpassava pela educação física, mas olhando hoje com mais maturidade, ele foi um estudo muito mais clínico. Ele foi um estudo que poderia ser feito na pediatria, nas ciências médicas, na nutrição, e porque da área da educação física eu avaliei a atividade física, então eu fazia várias intersecções importantes, mas não era necessariamente um estudo da educação física, né? Então isso me levou a refletir muito, foi bem legal, eu tive uma experiência incrível, né? Com diferentes métodos de avaliação, tudo que eu queria eu consegui fazer, né? Das minhas curiosidades, anseios, né? Porque eu queria me aprofundar na área da composição corporal, e eu consegui fazer isso. E aí, quando eu entrei no doutorado, né, mais tarde, mais maduro, né, eu pensei, não, agora eu tenho que olhar para a educação física de novo, né? E o que tem a ver da educação física junto àquilo que eu já estudava, que eu já aprendi bastante nessa população com HIV? E aí eu acabei estudando um pouquinho mais daquilo que eu fui apresentado em 2008, mas que eu não tinha condição nenhuma, maturidade científica nenhuma para lidar, né? Que era qual era a contribuição da atividade física, do exercício físico, da aptidão cardiorrespiratória, né, a capacidade do indivíduo, né, o condicionamento físico dele, e o que isso cria de vantagem para ele frente ao cenário agressivo, adverso,
dessas crianças e adolescentes terem uma doença cardiovascular e metabólica de forma precoce. Então, com isso, eu consegui me apropriar de diferentes técnicas de avaliação, né? E diferentes mesmo, assim, desde de um raio-x de composição corporal a uma técnica de laboratório de pipetagem com sangue, trabalhando com material biológico contaminado, então, que é uma coisa que né, às vezes o aluno da educação física nem acha que é possível ele participar, ele fazer, né? Há um processo, há uma avaliação por ultrassonografia, né, da carótida, estimando o risco cardiovascular, enfim, uma série de técnicas que eu fui muito feliz em aprender e que cada vez que eu abria uma porta, parece que tinha duas portas e eu ficava curioso sobre todas elas, né, o que é que tinha atrás de todas essas portas. E isso foi sempre alimentando, né, e a gente... que eu digo assim, uma série de pesquisadores com os quais eu me relacionei para tentar fazer essa pesquisa acontecer, e felizmente ela aconteceu exatamente do jeito que ela queria, né, que eu queria, né, com todo o sofrimento da ausência de financiamento no Brasil para fazer pesquisa, e isso enriqueceu muito a minha forma de olhar a educação física. Eu tive outras experiências em outros projetos do próprio núcleo de pesquisa, né, que a gente desenvolveu mesmo. E é por isso que hoje eu fico muito confortável em transitar na licenciatura, no bacharelado, porque a gente fez trabalhos em diferentes perspectivas mesmo, né? Na mesma perspectiva também, em diferentes setores, em diferentes campos. Então, todas essas multiplicidades aí foram bem importantes. E na verdade, é um processo inacabado, né? A gente só está começando, né? Talvez faça algo de significativo, né? Em 50 anos de trabalho aí, porque cada vez, como eu disse, que a gente abre uma porta, tem duas, tem três, e a gente precisa dessas respostas para tentar validar as primeiras encontradas, e a gente vai revirando, né? Vai revirando, e tentando dar forma, e felizmente, né, agora aqui na UFAL tem muitos alunos, muitos professores interessados em trabalhar nessa temática, mas também aquilo que você disse, Silvana, bem certinho, bem conversadinho, a gente encontra, né, intersecções em todas as áreas. Então é possível fazer múltiplos trabalhos diferentes, mas sobretudo aqueles trabalhos que são relevantes para o contexto que a gente vive, né, porque eu acho que o pesquisador tem que ter essa responsabilidade social de olhar o que é que está acontecendo ao redor dele, o que é que a sociedade, né, ali do lado dele está precisando, né? E essa justificativa pessoal, como você disse, que não é tão evidente, né, nos trabalhos hoje, eu trago ela como um item opcional, mas que faz com que os alunos pensem, né, nos seus projetos. Todos os meus alunos orientandos, eles colocam esse tópico na justificativa. São três as justificativas, aproveitando para falar delas, né? A justificativa científica, que é aquela que a gente está mais preocupado na tese de doutorado, no mestrado, né, na dissertação, que é de cobrir uma lacuna, né? O que é que não foi feito ainda, né? Que tipo de trabalho ainda não foi feito que eu posso fazer? Que era aquela minha preocupação lá atrás, mas que sem dúvida eu não ia conseguir fazer, né, contribuir. Porque a gente ainda está num processo de aprendizado, de amadurecimento. Mas existe, né? A gente pode apontar, né? Por exemplo, é importante estudar tal temática porque houve um aumento. É importante estudar Covid e atividade física hoje, né? Porque a gente tem, sei lá quanto está agora, mas tem 12 milhões de pessoas que tiveram Covid no Brasil. 12 milhões. Então, acho que a gente tem um número significativo de pessoas que podem se beneficiar de um novo conhecimento, né? Então, a gente tem uma justificativa científica, né, para estudar a relação de Covid, exercício, Covid, sentimento, o tema central, né? A justificativa social, né, de você, por exemplo, a partir desses achados de Covid e atividade física, você criar e oferecer dentro da UFAL, oferecer na Unidade Básica de Saúde, oferecer dentro da escola informações, estratégias, serviços que venham a beneficiar diretamente a população
com aquele novo conhecimento que foi abordado, né? Que foi desenvolvido. E, sem dúvida, a justificativa pessoal é fortíssima para o pesquisador, né? E eu sempre perguntava para as pessoas que se aproximavam de mim, mas o que é que você está fazendo aqui estudando HIV? Né? Por que você vem aqui estudar HIV comigo? E muitas vezes era curiosidade, mas já aconteceu também de pessoas ter casos na família, querer entender um pouco mais. E essa questão do Covid hoje, ela afetou muitas famílias, muitas vidas, né? Então, certamente, a gente vai ter uma série de pessoas que, a partir de agora, vão olhar para esse tema com um pouquinho mais de significação, né? Vão pensar o quanto isso afetou a minha vida, ou eu gostaria de estudar um pouco mais, porque eu vejo que, nossa, isso está prejudicando a vida de um monte de pessoas e eu quero ajudar as pessoas. E isso é uma justificativa pessoal, né? Então, acho que essa construção, como você disse um termo-chave que eu acho que você não disse hoje, Silva, mas você disse em conversa comigo por telefone, um termo-chave que eu acho que é fundamental de a gente sempre resgatar na formulação dos problemas de pesquisa e na justificativa pessoal. Eu não ouvi, pelo menos, você falar isso hoje. Você pode ter falado e eu comi bola. Mas é a biografia do indivíduo, né? E a identidade que ele vai criando e estabelecendo quando faz um recorte, um olhar de uma determinada foto, uma determinada perspectiva, e que aquilo traz para ele alguns elementos que ele vai se debruçar, né? Às vezes a gente só para refletir isso anos mais tarde, né? Como você percebeu o efeito da TV, né? Sobre você. E às vezes são questões que acabam convergindo, né? A minha foi, eu queria estudar aquele tema e chegou a oportunidade, né? Quando chegou a oportunidade, como diz um ex-professor meu, oportunidade é igual cavalo selado, né? Às vezes aparece um monte passando, e às vezes só vai passar um na tua vida ali. Você vai escolher se você vai montar nele ou não. E aí eu montei nesse cavalo e fui, né? Essa questão da biografia, né, da gente fazer o exercício autobiográfico, é uma forma de humanização do movimento científico, né, da pesquisa científica. Hoje a gente vê o avanço tecnológico, instrumental, né, técnicas e mais técnicas, softwares e mais softwares. Se a gente deixar tudo na mão da técnica, do software, da tecnologia, daqui a um pouco eles dizem, olha, humano, não precisa de vocês, entendeu? Mas a gente sabe que não é assim, né? A solução para determinados problemas, temas sociais, né, ela parte justamente de quem vive o cotidiano social, que é o ser humano. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Assim, eu estava até lendo uns textos da disciplina, né? O professor Walter Bracho, o professor Mauro Betti, eles falam assim que, de algum modo, a educação física ela tem se distanciado da vida e se aproximado em demasia dos laboratórios. Né? Ela tem se afastado da vida e se aproximado em demasia dos laboratórios. No sentido de dizer assim, olha, não é um problema fazer pesquisa em laboratório, né? Mas o nosso objeto na educação física é o corpo, é o movimento, é o corpo humano, né? Vivo, sobretudo, né? Então, a gente precisa ir em busca, né, para compreender esse corpo vivo no cotidiano. Né? Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, como uma forma de humanizar, né, a pesquisa científica, essa dimensão biográfica, né, de quem que é a pessoa, do porquê que ela move, e essa questão das oportunidades, né, eu acho que nisso né, acho que a gente assume esse papel. Assim, eu costumo dizer que quando, né, a gente vê aí tanta briga, tanta luta pela universidade pública, né, por existir, né, os professores de universidades públicas, nesse caso, é justamente porque são essas as oportunidades, né, que a gente estava falando. Para que não se torne uma coisa de sorte, né, para que se torne um sistema de formação, né, científica.
né, nacional, né, para que a pessoa não dependa de ter sorte de encontrar, né, o professor. Não, né, que existam professores, né, da diversidade de temas da educação física em todos os estados, né, que chegue para as pessoas, se possível, de todos os municípios brasileiros. É constitucional o direito à educação, né, o acesso à educação. Né? Então, para que se tenha o acesso, para que se tenha a oportunidade, é preciso que você invista, né, para que esses professores e esses pesquisadores existam. Né? Então, enfim, é só um adendo aí, né? Como você, eu também tive a felicidade de encontrar um professor, né? A oportunidade de encontrar um professor na Federal de Sergipe que como ele diz, que fez o canto da sereia. Né? Uhum. E aí eu segurei ali e fui embora, né? Não larguei mais. Inclusive, o cordão umbilical continua, né? Amarrado. Eu nunca saí do grupo de estudos da Federal de Sergipe. Até hoje faço parte, né? Trabalho com eles também. Legal. E aí, sim, você falou uma coisa muito importante, né? Do corpo, do movimento, que está vivo, que interage, né? Socialmente. Eu penso que esse trabalho, né, de aproximação da educação física dos laboratórios, ele tem um papel importantíssimo, né, no avanço da pesquisa nessas intersecções, mas que não são únicas, né? Acho que isso é importante de se pontuar, né? E além disso, essas observações que a gente tem em laboratório tem que ter um significado social. Por mais, digamos assim, mais laboratorial que ela seja, por mais microscópica, por mais biológica que ela seja, ela tem que se traduzir num significado social, né? E olha que eu estou falando assim de análises de biologia molecular, de metabolômica, de intersecções que a gente vai buscar fazer porque a área está expandindo, mas que ela precisa retornar com essas respostas que são eminentemente biológicas, né? Que são moleculares e bioquímicas, que tem a ver com uma doença XYZ, com o exercício, etc., mas ela tem que ter um significado social. O pesquisador que não consegue traduzir isso num significado social, ele tá perdendo uma das partes mais importantes do processo, se não a mais importante, que é mostrar para a sociedade qual é a aplicação, né, daquele produto final, daquela resposta, como é que avança, por mais que muitas vezes os estudos, principalmente da área básica, né, eles são muito relacionados às confirmações dos mecanismos biológicos, mas tem que ter um significado, né? O pesquisador que não faz a tradução, ele vai encontrar problemas, né, em mostrar o valor do seu trabalho para a sociedade. Então, tem que ter essa tradução, né, para o ser vivo, para o corpo vivo, em movimento. O que significa isso? Para que serve, né? Qual a utilização dele? Qual a aplicação dele na sociedade? Em Covid, em Maceió, né? São reflexões perturbadoras para alguns pesquisadores, né? Eu já tive, desculpa te cortar, mas tem um colega lá, que eu não vou falar o nome, né, de Santa Catarina, professor lá que é de uma área que ela é mais exata, digamos assim, e da educação física. E ele trabalha muito com alto rendimento, né? E aí um dia, não sei se ele estava com uma crise, né, de uma preocupação, né, dos trabalhos dele, do significado, de todo o esforço que ele traz da vida dele, que ele não estava conseguindo traduzir todo aquele esforço e a contribuição de tudo aquilo que ele construiu para a vida das pessoas, né? Ele estava inconformado que a pesquisa dele, de altura do cilindro da bicicleta, melhorava não sei quantos segundos das marcas, né, numa competição. E é óbvio, a contribuição dele é nesse sentido. Eu acredito que não se resuma a isso, obviamente, mas o significado que, após muita reflexão que ele encontrou, foi frustrante para ele, né?
E não que uma área seja melhor que a outra, de novo, todas elas são extremamente importantes, mas o papel do professor, do pesquisador, é justamente traduzir isso num significado relevante para a sociedade, né? E quanto mais relevante a sociedade, aí a própria sociedade pode, né, trazer algum tipo de juízo de valor. Não eu, nem você, né, mas a sociedade pode se beneficiar daquilo ou não. Tá fechado o seu áudio, seu microfone. É exatamente isso, Luiz. Na hora que você falou do Covid ali, né? Eu tenho dito sempre assim que óbvio, né? O papel do pesquisador não é ficar fazendo previsões, né? O nosso papel não é de futurologia, né? Nosso papel é de análise da realidade cotidiana, né? Da vida cotidiana, óbvio, fazendo algumas proposições, né? Indicando algumas precauções a serem tomadas, né? Prescrevendo algumas coisas, né? Mas não é futurologia, né? Mas veja, tanto avanço técnico-científico, né, do ponto de vista, né, como você falou, né, celular, do ponto de vista celular, microbiológico, etc., só um livro, numa nota de rodapé, sugeria a possibilidade de uma pandemia do SARS-CoV, do coronavírus. Só um livro. Né? O SARS-CoV é um vírus estudado já a longa data, né? De muito tempo, até porque ele é um vírus animal comum, né? No universo animal. E só um cara indicava a possibilidade dele se conectar, né? E sobreviver com o organismo humano. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Né? Qual é a relação com o social, com o cotidiano, com a vida humana que a gente está desenvolvendo nas pesquisas. E aí, para os meninos que estão começando, né, agora a pensar os temas deles, acho que esse é um. Eu, particularmente, penso que esse é o nascedouro. Né? Isso é a fonte de inspiração, né, para cada uma das pesquisas que a gente faz. Né? Como que isso socialmente tem impacto e como que isso contribui socialmente. Né? Eu acho que, independente, né, se é da área quant, se é da área quali, Sim, as pessoas se enganam, às vezes, de costumar atribuir isso, né, às áreas quali, assim como eu não. Eu acho que as áreas quant também, né, toda pesquisa científica, ela tem esse nascedouro, né, muita gente, né, já chegou a dizer assim, professor, mas então esse negócio de ficar analisando a mídia esportiva, né, como é que contribui socialmente? Falei, olha, gente, se não for para ajudar, né, a explicar, por exemplo, por que existe tanta gente que gosta de um clube ou gosta de outro, por que a gente passa tantas horas na frente da TV assistindo um programa esportivo, para explicar o que a gente está aprendendo, né, com aqueles programas esportivos, né? Se aquilo realmente contribui para um entendimento amplo do futebol e do esporte ou não, né, para um entendimento fragmentado, superficial, tudo isso. Né? Como que esse aluno que passa horas assistindo Baby Shark, né, no celular, né, criança, como que ele chega na escola, né? Qual o entendimento dele sobre brincadeira, sobre jogar, sobre brincar, né? Sobre desenho, né, inclusive. O entendimento dele sobre o mundo, na verdade, né? Sobre a economia, sobre a política, sobre tudo. Pensem, é um tema quentíssimo, né, de pesquisa. Pensem as crianças da pandemia. Né? Tem crianças que nasceram na pandemia, estão nascendo na pandemia. Sim. Elas não sabem o que são relações sociais. Não. Muitas delas não experimentaram o que é a árvore genealógica viva, né? Conhecer avós, tios, tias, primos de primeiro, de segundo, de terceiro grau. Elas não conhecem o que é se relacionar com outras crianças. Talvez algumas delas achem que só existe ela de pequena no mundo, né? O resto é todo mundo grande. Né? Porque elas não viram. Né? Talvez elas achem que brincar e jogar é o Baby Shark e a Peppa Pig. Isso. Né? Porque elas não puderam
ir para a areia da praça, ir para a areia da praia, elas não puderam ir para o parque, né, brincar, elas não puderam ir para o mar, né, enfim, a pandemia é horrível, né, falar isso, mas se a gente for pensar numa das grandes motivações hoje de pesquisa, e talvez pelos próximos 10, 15, não sei quanto tempo, 20 anos, seja isso que a gente está vivendo, né? Seja isso que a gente está vivendo. Né? Eu espero que não, né? Mas temo, por exemplo, que talvez a gente tenha profissionais formados completamente via ensino remoto, né? Como os meninos, né? Estão aí já há um ano, né? Se formando por ensino remoto. Né? Então, tudo isso é objeto de pesquisa, né? É a vida cotidiana. E ela é dinâmica, né? Ela vai apresentando novidades, novas questões, né? Como você disse, abre uma porta, depois tem mais duas. Né? O pessoal que estudava EAD, né? A educação física é EAD, por exemplo. Tem algumas pessoas que já estudavam, né? A educação física à distância no Brasil. Características pedagógicas, né? Formas de ensinar e de aprender. Né? Essas pessoas foram pegas de calça curta, porque até então, o que era uma parcela pequena, né, de custos no Brasil, de repente todos os custos se transformaram não em EAD, né, mas em ensino remoto, ou, enfim, tem várias nomenclaturas, inclusive é um debate em torno da nomenclatura. Então, de repente, né, para todo mundo que faz estudos pedagógicos, as tecnologias passaram a ser objeto de estudo. Até então, eu e mais a galera que estuda, né, mídia e tecnologia na educação física no Brasil, pelo menos, a gente era, muitas vezes, nos congressos, a gente era tirado, não, olha os nerds da tecnologia, a galera fica jogando videogame, fica assistindo TV. Muitas vezes a gente escutou essa brincadeira, assim. E agora, de repente, todo mundo teve que estudar tecnologia. Né? O que é cultura digital, né? O que são as ferramentas, não só estudar do ponto de vista instrumental, mas do ponto de vista crítico também. Né? Como que a gente faz para proteger dados, né, na internet. No fim, a gente está todo mundo apresentando as suas casas para o Google, né? No Google Meet, ou no Zoom, ou qualquer ferramenta que quiser. Então, as nossas pesquisas, né, estão todas elas no Google Drive, os nossos dados, que a priori são privados, né, estão lá disponíveis para o Google. Então, tudo isso, né, são novas questões, né, do mundo. Né, são novas questões do mundo, né, que não para. Né. Felizmente, a vida continua, apesar dos pesares, né, apesar de parecer que a gente está num universo paralelo. Mas a vida continua. Enfim, né? Acho que são reflexões. Eu sou apaixonado pela educação física por isso. A gente vai das medidas e avaliações, da cineantropometria, à epidemiologia, ao jornalismo esportivo e à mídia educação, entendeu? Com muita tranquilidade. Assim. A gente tem muita gente que fala que esse é o problema da educação física, mas na verdade eu não vejo como um problema. Eu acho que é uma riqueza, na verdade, você ter tantas dimensões que podem gerar tantas interações e coisas novas, né? Trabalhos, produtos finais novos. Eu acho que é uma riqueza enorme isso, na verdade. Deixa eu ver uma coisa, ó. É 10h40 agora, Silva. Você e pensou em alguma atividade para eles ou a gente toma um outro caminho? O que você pensa? Não, então, como eu tinha comentado contigo, queria até ouvir aí os meninos, o Carlos, Bruno, o Rodenberg, lá na frente, né, a atividade, né, final, a avaliação final da disciplina, ela é composta pela construção, ou apresentação do anteprojeto, né, de pesquisa. Eles estão nesse movimento da busca pelos, né, nas bases de dados, né, isso ajuda a formular o problema, isso ajuda a justificar o trabalho, né? Mas eu gostaria, né, de propor
de ter esse exercício, de a gente fazer esse exercício um pouco autorreflexivo, autobiográfico, né? E, óbvio, não, a gente pode combinar a entrega lá para o início das primeiras entregas do anteprojeto. Não precisa ser algo assim, por exemplo, a semana que vem, né? Até porque agora vai entrar nas apresentações aí que você, junto com a Leoné, eu também, né? Mas que a gente vai fazer das abordagens quantitativas e qualitativas. Uhum. Então, a gente pode combinar a entrega lá para frente, né? Eu posso abrir aqui o cronograma e a gente definir a data de entrega dessa atividade. Eu posso, na verdade, abrir esse exercício no Moodle. Uhum, Eles isso. entregam no Moodle mesmo. Entrega um texto escrito, não sei como é que você pensou em fazer. Olha, pode ser uma lauda, texto escrito, assim, né? Quanto eles conseguirem, né, e quiserem escreverem sobre a possível relação deles com o tema de pesquisa, né? Esmiuçar essa relação, né? Fazer esse exercício de reminiscência, né, de rememoração, de onde que começa a pulga atrás da orelha, né? Onde que é colocada essa pulga atrás da orelha, por quem, quando, onde, né? Qual foi se é um fato específico, se é um contexto, se foi uma provocação de algum professor em disciplina, né? Por exemplo, o caso do daltonismo do Denberg, né? Que falou do daltonismo, Não, acho que foi o Carlos. o Carlos Lima, né? Então, onde que começa, Carlos, essa pulga atrás da orelha com o daltonismo? Super curioso, né? Eu fiz uma busca meio geral aqui, né? Com o termo. E aí, onde que começou, né? Foi alguma situação que você viu na rua? É alguém da sua família, você mesmo, né? Como você está falando ali. Então, eu acho que esse exercício, colocar no papel de escrever, né, era a minha proposta. Assim. E aí, olhando aqui o cronograma, Luiz, da disciplina, talvez a gente possa combinar a prazo de entrega, né? Aí, para dia 26 de abril, que é a primeira aula sobre as etapas de construção do pré-projeto. Uhum. Né? Dia 20, dia 19, dia 23. Uhum. Não, estou vendo alguma coisa errada aqui, só um pouquinho. Deixa eu A abrir aqui. semana 9, né? A semana 9, para ficar mais fácil. É a última semana, pelo que eu estou vendo aqui, dos conteúdos das pesquisas qualitativas, que a Leoné, né, ia ficar mais à frente. Aí a semana 10 é a primeira semana onde está prevista a aula sobre etapas de construção do pré-projeto. Eu acho que o 26 é a segunda-feira ali. Isso, né? A semana 9, né? A semana 10, né? Desculpa. Então, 26 de acho que abril. a gente podia combinar a data de entrega para 26 de abril, que eles têm aí, né? Um mês. Não sei o que vocês acham, Carlos, Bruno, Debeck, que estão aqui com a gente. Um mês para fazer esse exercício, né? De justificativa, um pouco de justificativa pessoal, né? No fim, a gente acaba se justificando, né? A nós mesmos também, né? Fazendo uma busca, né? Por uma justificativa para nós mesmos, do porquê estudar isso, né? Por que pesquisar isso. Então, uma escrita bem livre, né? Meio que você pode apontar assim, né? O porquê, do quando que isso surgiu, né? Através de quem eram as pessoas, né, que estavam envolvidas, né, de quando surgiu essa vontade. Pode dizer, olha, foi na disciplina agora, com o professor Luiz Rodrigo, não tem nenhum problema, né? Quando provocados a pensar por um tema de pesquisa, né? Quem eram as pessoas, né? Se teve algumas situações, pode descrever também algumas situações, né? Como eu descrevo ali no prólogo da minha tese, né? Eu fui fazendo essa reminiscência, foi as imagens, né? Eu e meu irmão, né? Os dois já adolescentes sentados assistindo Champions League, né? E eu aprendendo aqueles times de cabo a rabo, né? Do Manchester United, Bayern de Munique, Inter de Milão, né? E aí depois aquilo se transfere para o videogame, quando, né,
eu começo a trabalhar e consigo comprar o primeiro videogame, né? Aí sabia os times de trás para frente, sabia trocar pelos melhores substitutos que tinha no banco. Então, enfim, né, eu acho que a proposta seria esse exercício, tá? Que pode ser, acho que não precisamos definir número mínimo, né? Mas uma lauda, pelo menos, né? Para dar uma. Não precisa definir o número máximo, diga assim, né? Mas um mínimo ali de uma lauda para que exercitem essa escrita, né, de reminiscência. Não sei se ficou claro aí, gente, Carlos, Bruno, Lindenberg, Você ficou pode... claro? Ficou claro, só que eu gostaria que o professor depois colocasse lá no Moodle, lá no Ava, explicando essa atividade, passo a passo, para que a gente, caso queira dar uma lida, para ter a noção, para ficar guiado para fazer a atividade, beleza? Beleza, beleza, a gente faz isso sim. Eu vou disponibilizar, inclusive, o prólogo da tese, tá? Até para quem não estava por aqui, né, poder me conhecer, se quiser saber um pouco dessa trajetória ali. E aí se torna como um possível exemplo, né? Mas a gente pode botar um roteirinho também, sem problema. Isso que eu falei, né? Do quando, onde, os porquês, né? Se tinha alguma situação, maravilha, Rodenberg. Pode ser que eu faço isso, você manda para o Luiz Rodrigo ali. Mais uma coisa, eu achei interessante aqueles documentos que o senhor apresentou logo no começo e se eu puder deixar o link aí depois para a gente, eu boto lá no Ava também, para a gente dar uma lida, seria interessante, seria legal. Maravilha. Eu faço uma pastinha, né, com os artigos, você diz, né, dos estudos que eu andei fazendo aí. Tranquilo. Eu acho que é isso. Era isso que eu ia falar, na verdade, para a gente colocar no Moodle, e aí, de repente, você coloca o espaço que eles... mínimo, né, para eles escreverem, a gente coloca a data de entrega, tudo certinho, eles mandam por lá daí. Maravilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que agora, na verdade, ó, falta 13 minutos para a aula acabar. Eu até tinha uma introdução, né, aos métodos de pesquisa, as abordagens. Eu acho que a gente começa a fazer isso na semana que vem, com a cabeça mais leve, tentando, né, trazer mais pessoas para assistir em tempo real a aula, né. Isso é importante, Silva, uma coisa até que é importante que você saiba, é que no PLE, as ausências, elas não, em tempo real, no horário da disciplina, elas não eram necessárias, digamos assim. Era melhor que o aluno aproveitasse, né, do momento ali para conversar com o professor, mas obrigatoriamente não, mas uma estratégia que foi muito adotada foi gravar as aulas, como a gente está fazendo agora, né, e disponibilizava a aula para os alunos depois de alguma forma. Nesse momento, isso não é mais necessário, mas eu ainda estou mantendo as gravações, né? E eu vejo como ela é importante. Hoje a gente tem um grande número de ausentes aqui, então ainda ajuda, mas via de regra, por orientação da coordenação, esses alunos eles receberam falta hoje, né? E aí acaba sendo, na verdade, um problema, né? Mas ainda bem que a gente gravou e vamos manter essa estratégia até o final para que isso possa ser revisto, né, à medida que seja necessário. Mas é isso, então, na semana que vem eu acho que a gente começa, né, com esse conteúdo, dando continuidade, né, a gente vai começar a olhar diferentes abordagens que são úteis para abordar um problema de pesquisa. E aí, uma coisa que a gente já conversou até então, é que muitas vezes a natureza do meu problema, o que é que eu quero responder na pesquisa, é que vai sugerir um olhar ou outro, ou ambos os olhares, né? É certo que é bastante complexo trabalhar com duas abordagens ao mesmo tempo num trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Mas essa clareza de qual caminho eu posso seguir que vai me ajudar a responder a pergunta que eu tenho interesse, que eu tenho curiosidade, porque é motivação pessoal, tudo mais que a gente já falou hoje, é o tópico da semana que vem.
E, na verdade, dos próximos 4 encontros, nós teremos 2 encontros que será debruçado sobre a pesquisa de abordagem quantitativa, né? Eu diria um método hipotético dedutivo de Popper, né? Que é o que a gente usa em boa parte dos estudos da educação física. E a gente vai ter 2 aulas, então, sobre isso. E a gente vai ter mais 2 aulas sobre abordagens baseadas, suportadas na dialética, né? E basicamente que assegura aí as condições, o norte, para que vários tipos de pesquisas qualitativas sejam realizados. Ô, Silvano, se você fosse responder rapidamente, que tipo de abordagem que você usou no teu trabalho de tese? Meus estudos, como eu falei, né, eles tendem, né, a essa abordagem qualitativa numa perspectiva mais dialética, né, um pé mais no processo dialético, né, de ida e volta no objeto, mas de método mesmo, de pesquisa, eu utilizei o exploratório observacional, né? Uhum. No sentido de que, para a tese, especificamente, eu fiz as entrevistas, né? Foi a principal estratégia metodológica da pesquisa, né? Mas que nos estudos de jornalismo, a gente diz, né? Foi um estudo inspirado no método de newsmaking, que eles chamam, né? Que é um método de acompanhamento do processo de produção das notícias. Né? Ou seja, né, fazendo notícias, né? Se eu traduzir ao pé da letra o que é newsmaking, né? Então, basicamente, esse tipo de estudo, né, que eu fiz na tese, mas usando as entrevistas, né, com o pé nessa perspectiva dialética aí, né, mais qualitativa. Na verdade, você agrega do jornalismo mais uma forma de fazer pesquisa em educação física, né? Tinha uma coisa que também no laboratório lá do Giovanni, que faziam, que era eu não lembro se era uma análise semiótica, como é que é? Uma análise que era uma leitura, né, mais, digamos assim, uma leitura mais holística daquela mídia, da expressão daquela mídia, né? Se ela for impressa, se ela for digital. Sim. É uma análise dos signos, né? Dos signos, dos significados, significantes, né? Das comunicações como um todo, né? Tudo é signo, né? Então, os botõezinhos aqui, né? De baixo do Google Meet, né? O telefonezinho vermelho para baixo, o microfone, as câmerazinhas são signos, né? Que aí a gente vai atribuindo sentido, né, a eles, e a semiótica faz esse tipo de análise. Inclusive, ela tem uma possibilidade mais profunda, né, de fazer análise político-ideológica, né, dos signos utilizados. Né? Então, essa é uma outra análise também super interessante de fazer. A gente fez um estudo desse, só para contextualizar, a gente fez um estudo desse com uma série da Turma da Mônica. Tem alguns personagens com deficiência na Turma da Mônica, e aí eu estava estudando, né, pessoa com deficiência durante o doutorado, e aí a gente pegou as edições onde esses personagens, algumas edições onde esses personagens apareciam, e aí a gente fez análise semiótica dessas edições da Turma da Mônica. Bem interessante, bem legal. Bacana. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá?